Olá, boa tarde. Estudantes que fazem lição de casa têm um rendimento escolar superior àqueles que não têm esse dever. Isso foi o que apurou um estudo feito pela PUC do Rio de Janeiro. Mesmo com esse resultado positivo, poucos alunos da rede pública recebem lição de casa rotineiramente. Para muitos educadores, todos os pais podem participar das horas de estudos dos filhos, mesmo sem saber do conteúdo. Comunicativo e alegre, Paulo Renato tem 6 anos e há um mês já começou a ter que fazer lição de casa. Só que a novidade não foi muito bem recebida. Você gosta de fazer lição de casa? Mais ou menos. No começo foi muito difícil, então você colocar ele sentado. Então, até a lição dura 5, 10 minutos de lição, mas você demora meia hora, 40 minutos para fazer ele sentar, fazer lição. Então, isso que é o mais complicado. Não tendo rotina, passava um dia sem nada, a gente percebia que o segundo dia era muito mais difícil capturar a criança, fazer ela sentar, entender a necessidade de fazer a lição de casa. Os pais, Glauci e Bruno, sentiram logo nos primeiros dias de aula que a política da escola de ter lição de casa dia sim, dia não, atrapalhava um pouco na criação do hábito de estudar em casa. E aí, decidiram comprar mais um livro com tarefas complementares. Nessa primeira etapa da vida escolar, a lição de casa se parece muito com uma brincadeira, um passatempo, mas ela tem um importante papel de fixar o conteúdo ensinado em sala de aula e criar as primeiras noções de responsabilidade. Toda a família acabou se envolvendo nas tarefas de casa de Paulo Renato. A minha mãe à noite e meu pai de manhã e meu avô no final de semana. Claro que não é todo dia, tá? Mas tá ficando mais familiar o assunto, lição de casa e qualquer outra atividade que ele tenha que fazer relacionada à escola. Para debater sobre a importância da lição de casa, convidamos a professora Estela Piconês, titular da Faculdade de Educação da USP, e a psicopedagoga Késia Bombonato, diretora da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Participe, mande as suas perguntas pelo nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença das duas. Boa tarde, professora Estela, você é a favor ou contra a lição de casa para crianças e adolescentes? Nem a favor, nem contra. Eu acho que a lição de casa ela faz parte do projeto, né, da escola. Só que ela tem que ter um projeto. O professor tem que negociar com a criança quais são as habilidades que ele quer que desenvolva e não pode ser um repeteco do que ela fez durante todo o dia. Normalmente a lição de casa é uma cópia, né? Ou são exercícios da página 32 a 46, por exemplo, de matemática, onde ela se sente às vezes sozinha e não tem o material necessário, né, para pesquisa. A lição de casa, historicamente, ela surgiu por conta de países onde o clima impedia a ida da criança na escola, então se formaram as escolas em casa e os pais participando, né? Isso na Finlândia, hoje, onde os alunos são os que têm as melhores notas, é uma prática muito comum. A família se envolve totalmente dentro de casa enquanto tem o período de inverno. Bom, a gente viu aí na reportagem que nessa família, por exemplo, vai muito além de pai e mãe. Até o avô se envolve na tarefa que o aluno tem para fazer em casa. O que a senhora acha disso, doutora Késia? Eu acho que assim, a gente tem que pensar qual é a função da tarefa de casa, né? Por que existe a tarefa de casa? Para que existe? Como é que eu vou fazer uso dessa tarefa de casa? Porque a gente tem que pensar do ponto de vista da neurociência, o que acontece em sala de aula, quando o aluno recebe ou participa ou constrói aquele conteúdo que ele está vendo, ele está usando a memória de curto prazo, que a gente chama de sistema límbico. A hora que ele vai para casa, que ele vai ter um momento reflexivo, um momento para reorganizar aquilo, é onde ele vai poder passar aquele conteúdo que estaria ali naquele sistema límbico córtex, né? Onde seria tirar da memória de curto prazo, né? E poder usar depois esses conteúdos de uma forma mais efetiva. Então, quando é que se usa uma lição de casa que tenha realmente um sentido? E aí a gente, acho que no decorrer do debate a gente vai falando, né, sobre qual é o papel da família, né? A lição de casa é para o aluno ou é para a família?
Então, isso a gente tem que ver. Para quem que a gente está atribuindo essa função? Quando eu passo uma lição de casa, né, o que eu estou objetivando com isso? A minha proposta é clara, aquele aluno tem possibilidades de dar conta daquilo que eu estou propondo, porque existem 3 tipos, né, de lições de casa. Uma que é para fixação e que basicamente é algo que é mais usado, sistematizar o conteúdo. Mas existe uma tarefa que seria preparar esse aluno para aquilo que ele possa vir a encontrar na aula seguinte. E também é uma questão assim, da tarefa de casa que faz com que ele tenha esse processo de complementaridade, ele poder ampliar aquele conteúdo. Então, assim, e existe também aí as possibilidades ímpares. A escola, quanto tempo esse aluno fica na escola? Um aluno que fica 4 horas na escola, ele vai precisar de um período extra mesmo. Agora, quando a escola se propõe a um período integral e neste período integral, essa criança tem possibilidades de reorganizar esses conteúdos, então nós estaríamos fazendo uma nova denominação do que é tarefa de casa e do que é uma tarefa de fixação ou de revisão ou de complementarização. Então, a tarefa ela tem uma função que é aquele momento solitário, digamos, do aluno fazer o seu processo reflexivo. E é lógico que a família acaba tendo que contribuir com isso, tendo uma outra visão. A família, ao contribuir com a tarefa de casa, não é para fazer a tarefa de casa e nem se angustiar com a tarefa de casa. O que ela precisa é mostrar para essa criança que ela está envolvida com a aprendizagem deste aluno, porque ela vai mostrar interesse. Então, quando a criança vê que os pais se interessam pela aprendizagem dela, ela também vai vendo que para aquilo, para a família, é importante. Então, tem fundamentalmente a lição de casa o objetivo de fixar conteúdo, preparar para uma próxima aula, desde que ela seja aplicada de maneira efetiva. Sim. A função principal é para o aluno, mas a lição de casa também é importante para a observação do professor e para a relação com os pais. Não, professora Estela? Isso. Eu concordo com o que a doutora Kézia acabou de explanar, mas, por exemplo, esse espaço que a criança passa sozinha é o verdadeiro espaço da aprendizagem. A aprendizagem é sempre individual, sou eu e as informações. Agora, a construção do conhecimento é sempre coletiva. Sim. Então, existem sugestões, por exemplo, é importante que, se esses pais, por exemplo, podem reunir um grupo de colegas para fazer essa tarefa em casa, junto. A tarefa precisa ter um projeto, precisa ter uma habilidade que foi proposta para ser desenvolvida. Tem que se pensar no tema, tem que se pensar no local que vai ser feita a tarefa, nos materiais. Tem que se pensar na maneira como isso vai fazer parte da rotina da criança. Há professores, por exemplo, que pedem a leitura de 3 textos longos, né? Então, precisa ver esses aspectos, essas variáveis, elas têm uma importância, porque senão acaba acontecendo o que ocorre nas famílias. Os pais chegam cansados, hoje os pais trabalham e começam a brigar, né? O pai responsabilizando a mãe, que também esteve fora, e a mãe responsabilizando o pai, que tem que dividir a tarefa. Os dois estão exaustos e, às vezes, também a formação escolar anterior de um dos pais não é suficiente para explicar uma demanda de conhecimento novo que, com o avanço da internet, vem se modificando. Então, por exemplo, eu fui saber o que era nanotecnologia quando meu filho perguntou: mamãe, o que é nanotecnologia? Eu não estudei isso, então eu tive que estudar, né, com ele. E os pais, às vezes, não têm esse tempo. Então, a tarefa, ela tem que ter projeto, ela tem que ter objetivo, e é interessante também o professor compartilhar com as crianças durante a aula, não é no final, nos 5 minutos finais, que habilidade que ele quer ver. No top das habilidades, existem as simples, a habilidade 1, 2 e 3, né? A 1 seria ler, escrever, listar, a 2 seria inferir, generalizar, e o top seria argumentar, você defender a favor ou contra algo, saber fazer isso e criar, é o máximo. Então, por que não compartilhar com as crianças essas habilidades? Né? Vocês não vão Por copiar. mais nova que ela seja? Sim, não é para copiar, porque a memória, como ela disse, faz parte do processo de aprendizagem, mas não é tudo. Aqui, o córtex frontal é a região que fica mais
que puxa mais cálcio, mais água, quando você está diante de um problema difícil, a ponto que da criança fala, puxa, esse problema foi difícil, porque esquenta, realmente esquenta. Frontal, e aí, toda. Aqui é a capacidade de escolha. Se a criança está bem orientada de que a tarefa que ela vai fazer não é uma grande quantidade, mas é a qualidade, né, da habilidade a ser desenvolvida, ela é criativa, ela se interessa. E depois o professor tem que fazer o feedback, porque isso também é outro problema. Volta para a escola, o professor dá um ponto positivo, um ponto negativo para quem fez, passa pelas fileiras, né, 30 crianças, e não vê nada. Às vezes até copiou a tarefa, né? E até, Kézia, eu me pergunto, professores, os alunos querem só o Ctrl-C, Ctrl-V, não querem saber mais de escrever. Não é bem isso. Os professores, né? Eles estão dispostos também a dar o retorno para esses alunos que se esforçaram? As crianças são inteligentes, já dominam, nasceram teclando, né? Os que estão hoje no segundo colegial já nasceram teclando. Então, o que é importante quando se pede uma pesquisa com tecnologia? Porque se pede. É perceber como é que essa criança sintetiza uma palavra que a gente chama de conceito-chave, o descritor, para pôr no Google. Aparece 1.750 opções e ela escolhe a terceira. Isso é questão de letramento informacional, letramento digital, que a escola tem obrigação de ensinar. Né? Bom, já que a senhora mencionou o papel da internet, das tecnologias, a gente tem uma pergunta aqui que veio do Cairo Nielsen. Ele diz, o papel da internet é mais positivo ou negativo em relação às lições de casa? Visto que pode tanto ajudar em pesquisas, com muitas informações acessíveis, bem como dar resposta e até trabalhos escolares prontos, como a senhora estava mencionando. Para você, doutora Kézia, é mais positiva ou negativa a presença da internet? É o uso que se faz da internet que a gente vai falar que é positivo ou negativo. Aí a professora Estela falou, né, muito apropriadamente, se o aluno ele não tem essa possibilidade de fazer uma pesquisa, de saber o que é importante, de ir lá e dentro dessa pesquisa que ele está fazendo na internet, né? Ele vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, ou Ctrl-C, Ctrl-T, né? O que vai acontecer? Ele não vai ler, ele vai simplesmente estar preocupado em apresentar uma tarefa. Então, a internet, ela tem lados muito bons, que você amplia as possibilidades e tem a questão de você trabalhar a curiosidade também, né? Porque ela possibilita a esse aluno, a esse aprendente, ter outras possibilidades de enxergar aquele assunto de uma outra forma, mas o uso dela simplesmente como alguém que vai fazer a lição por mim ou vai me dar um conteúdo pronto, né, e não me fazer com que eu não pense, fazer com que eu não elabore, isso não tem valor nenhum. Então, se eu pegar simplesmente o conteúdo, reproduzir aquele conteúdo de uma forma ou de outra, sem haver todo esse processo, né, da discriminação, da percepção, da elaboração, então, tudo isso foi perdido. Então, a internet ela é muito rica, mas ela também apresenta muitas coisas boas e coisas que não são aproveitáveis. Se ela for usada aí é a discriminação, e aí o professor tem que estar orientando, né? E aí o professor, nesse projeto que a professora Estela falou, ele vai orientar também isto, porque hoje é muito fácil eu pegar uma frase, colocar ali, eu sei que o aluno copiou, né? Então, o professor tem que estar atento a isso também, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a importância da lição de casa. E quem já teve dificuldade para fazer a tarefa escolar sabe como faz diferença aquela ajuda do pai, da mãe ou do responsável. Só que por causa da correria do dia a dia, isso está cada vez menos comum. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação mostra que pouco mais de 10% das crianças e adolescentes recebem ajuda da família. Gisele é enfermeira e tem uma rotina muito apertada. Ela acabou de buscar o Pedro no futebol, a Luísa no inglês e ainda precisa levar os filhos para a escola. No intervalo dessas atividades, ela faz questão de acompanhar o dever de casa. O segredo? Planejamento. Tem hora dos esportes, hora para almoçar, hora para o banho, hora de sentar e fazer o dever de casa, para
para que fique menos estressante para mim e para os meninos. Acompanhar a rotina escolar dos filhos é fundamental, mas nem sempre é possível. Tem que fazer janta, olhar a criança, fazer para casa, trabalho. Faz o que pode, né, para acompanhar. É importante, né? Tem que acompanhar, tem que estar junto com a escola, né? Porque senão não funciona, né? Uma pesquisa ouviu pais e responsáveis por estudantes de 4 a 17 anos em todo o Brasil. O resultado foi que apenas 12% das famílias mantêm um acompanhamento constante da vida escolar do aluno. A falta dessa prática durante os anos de estudo pode comprometer o desenvolvimento e vários aspectos da vida adulta. O exercício do para casa é a fixação do que foi feito na escola. Ou seja, se ela não faz esse exercício, a chance dela ter aquele conhecimento, aquilo que ela aprendeu mais assegurado, é menor. E se as famílias não dão importância a isso, provavelmente as responsabilidades desse adulto também vão ser um pouco mais relaxadas, né? Organizar o local do para casa estimula a criança a estudar e, na hora de fazer o dever, fique por perto. Afinal, quem não gosta de uma orientação? É divertido porque ela me ajuda a ler. Ela me ajuda a escrever as coisas. Bom, a gente estava até comentando nos bastidores sobre aquele comentário da mãe, né? Falando que tem que ter rotina, horário certinho para fazer cada coisa. A professora Estela e também a doutora Kézia concordam com isso. E a questão do lugar, professora Estela, também é importante que ele esteja organizado, ele tenha uma escrivaninha, um apoio confortável para fazer essa tarefa? É importantíssimo o local. Porque eu acredito que eu, você e Kézia, nós nunca tivemos orientação na escola de como estudar. E cada área de conhecimento tem, às vezes, modos específicos para estudo. Alguns você tem que ir até o local, por exemplo, observar um fenômeno físico em ciências. Então, não é copiando uma definição que você aprende. Então, esse local tem que ser arejado, esse local tem que ser limpo, ele tem que ter a presença dos pais de alguma forma. Eu conheço o caso de pai que não pode acompanhar a tarefa porque trabalha à noite, mas ele combina com a criança de deixar alguma coisa mexida no quarto, que é sinal que ele passou por lá. Uma hora ele vira o quadro, outra hora deixa uma meia, dá um nó e etc. Isso é muito importante, ela mesmo não tendo a presença, ela tem a presença. Uhum. E o horário, um suquinho, né? Alguém que ofereça, quer dizer, deixa um espaço confortável, agradável. Ela não pode colocar aquela bagunça, todos os livros na mesa, ela tem que ter uma rotina, porque um dos objetivos da tarefa é exatamente esse assumir uma responsabilidade, um compromisso que a vida cidadã vai exigir dela, né? Não concordo com a fixação, né? Não precisamos fixar nada hoje, tudo já está fixado em arquivos na internet. O que precisa é a compreensão. E o exercício que se fala não é repetir. O exercício é a compreensão e o desenvolvimento de uma habilidade tal, que é combinada na escola, que pode ser, por exemplo, eu sou muito a favor da criatividade, da criança recriar um conteúdo que foi visto na escola a partir de novas informações, né? Então, com criatividade, o professor, que também não, na sua formação, nas universidades, nas faculdades, ele não se estuda isso, então ele também reproduz a tarefa que o professor dele, que tinha 50 anos, mais 40 dele, já dá um século, né? Fazia. As coisas continuam do mesmo jeito, né? Então, vira aquela confusão. Então, eu acho que o local, a quantidade, a qualidade são importantes para a tarefa. E ainda sobre a participação dos pais, a gente recebeu uma pergunta que veio de uma criança de 11 anos. Ela quer saber se conseguir fazer a tarefa com a mãe sim e com o pai não é normal. Olha, não é questão de normal ou não normal, é uma questão de escolhas. Por que eu faço uma escolha? Então, primeiro, a tarefa de casa, ela não deve ser um momento de estresse. Né? Ela não deve virar aquela coisa, vamos fazer a lição de casa, porque tem que fazer, porque... E aí vira aquele momento de estresse. Então, às vezes, com o papai é mais tranquilo, o papai tem mais paciência, o papai vai ajudar mais a elaborar aquele raciocínio. Ou ao contrário, às vezes a mamãe que está mais ali presente, ou então a mamãe já está mais cansada porque desgastou o dia a dia. Então, não tem a questão do normal ou não, tem a ver assim. Tem uns que escolhem, eu vou estudar matemática com a
mamãe, eu vou estudar inglês com o papai. Então, assim, porque tem as questões das habilidades também e das disponibilidades de cada um. E temos hoje uma questão muito séria, que é a guarda compartilhada, né? Então, assim, o dia que eu estou com o papai e o dia que eu estou com a mamãe. Então, assim, como é que essas coisas eu vou fazendo essas escolhas e vou me organizando. Ou com os avós, né? Ou com os avós, né? Então, assim, eu vou fazendo essas escolhas e o mais importante, primeiro, que depende muito da idade da criança, né? Conforme essa criança vai crescendo, essa dependência deve diminuir. Então, no começo, aprender a estudar, como a professora Estela falou, é necessário, porque eu tenho que aprender como estudar. As pessoas não sabem como estudar, né? E aí, nesse momento, a interferência, a intervenção do pai ou da mãe ou do cuidador, do vovó, ele é importante, mas não que se vá repetindo, né, coisas que já hoje tem outras possibilidades. Então, esse um século atrás, muitas coisas caminharam e nós não podemos ficar ali como se tivéssemos ainda no século XIX ou começo do século XX, né? Então, a gente tem que caminhar e aprender a fazer as escolhas que nos são mais viáveis. E com relação àquela frequência da lição de casa, ela tem que ser feita todo dia? Por quantas horas? A doutora Kézia até mencionou a questão de crianças que estudam em tempo integral. Talvez elas tenham um tempo reduzido ou nem tenham que fazer esse dever de casa? Eu gostaria de responder essa pergunta, mas gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho importante. Quando a gente fala em lição de casa, dá a impressão que nós estamos falando dessa criança da escola privada, que tem um quarto para ela, que tem um computador, que tem livros, enciclopédia, biblioteca. Mas é preciso lembrar que a criança da escola pública vai para casa, muitas vezes, tem 9 irmãos. Quando ela abre o material escolar, que é um objeto cultural diferente para as crianças, essas crianças tomam café, fazem xixi, cocô, suja o caderno dela e depois ela vai para a escola e tira um ponto negativo e é chamada de porca. Então, ela esconde esse material em cima do armário, não faz a tarefa, os pais são chamados, não vão porque trabalham. Por medo dessa repressão na porque escola. ela não quer esse bullying, né? Bom, isso era apenas um complemento que nós temos que pensar em tarefa como um todo, né? E sobre essa outra questão que você falou foi sobre a frequência. Quantas horas por dia, se tem que ser todo dia ou não, quem estuda em tempo integral tem que fazer também? O saber estudar envolve uma agenda. A escola tem que ensinar a criança a criar essa agenda. Vamos supor que tem que produzir algum debate, algum relatório para sexta-feira. Ela tem que ter essa agenda. Então, não tem uma frequência sim ou não, um dia sim, um dia não. Depois, tem outro aspecto. As crianças têm estilos cognitivos, estilos de aprendizagem diferenciados. Tem aquela criança que assiste a aula e não tem necessidade de rever ou de recriar. Foi tão interessante a aula para ela que ela já foi suficiente para que ela pudesse aprender. Outras crianças precisam assistir a aula, copiar, anotar no caderno, chegar em casa, passar isso a limpo, recriar. Então, não tem uma frequência definida. Quem define é o sujeito que aprende, né? Quer dizer, o didático e o pedagógico está no sujeito que aprende, não no objeto ou no professor. Mas tem que ter uma receita meio que genérica para aqueles alunos. Mas tem que ter essa rotina. Essa rotina tem que ser orientada por alguém. E isso é importante, né? Dentro Escola da rotina, e família. Estela, porque o que a gente tem? Eu vou estudar para a prova. Isso é o pior crime que se pode passar para um aluno, estudar para a prova. Não, você estuda para aprender. A gente não estuda para a prova. E essa rotina possibilita essa relação com a aprendizagem de uma forma muito mais efetiva, saudável. Eu não tenho que estudar para a prova, porque a própria condição dessa tarefa sendo avaliada, ela dá possibilidade, inclusive para o professor, ir caminhando no seu processo de avaliação. Não existem escolas e professores que acabam sobrecarregando aquele aluno, porque muito se fala, a gente está falando sobre lição de casa aqui, mas a gente sabe que a criança, principalmente as mais novas, elas precisam daquele ócio, né, para aquele tempo de recreação. Todos precisamos, tem sim. E é um problema sério em relação a isso, porque muitas vezes as crianças, entre aspas, enganam seus pais dizendo que tem tarefa a tarde inteira para poder ficar no computador. Então, se o pai chegar em casa e bater ali no histórico, ele tem um infarte.
porque ela ficou realmente 4 horas na frente do computador. Mas se distraindo com mais temas no aleatórios. Messenger, nas redes sociais, muitas vezes no YouTube, vendo coisas que ela teria um adulto perto para explicar para ela, né? Porque são coisas que não são adequadas. Então, isso tudo precisa ser olhado, né? E se a família conseguir conjugar os esforços para um projeto de tarefa lúcido, da maneira como nós estamos falando, e a escola junto, os pais têm que ser orientados pela escola, a escola tem que chamar a família e dizer... É um trabalho conjunto, a responsabilidade não é nossa só, é sua, é nossa e é da criança, né? Quer dizer, os três, é um triângulo, tem que assumir isso, porque senão... Aí nós temos briga e discussão e muito desgaste, muito estresse. Bom, a gente recebeu uma pergunta pelo Facebook da Natália França Ramos. Ela disse que estava conversando sobre isso com uma amiga da dificuldade que é para criar o hábito do estudo, quando justamente a criança está na fase de brincadeira, mas tem que começar a estudar. Como fazer essa adaptação? A criança que só brincava agora vai ter que aprender a criar uma outra rotina na vida dela. Porque, de alguma forma, né, isto foi feito uma coisa muito cindida. Ou brinca ou faz lição de casa. E aí, assim, como é que eu vou juntando essa ociosidade que a criança precisa ter, até para aprender a fazer escolhas, né? Com o que eu vou brincar, com o que eu vou fazer, com esse senso de responsabilidade do que ela tem que dar conta. Então, se eu começar a ver tarefa como sendo um dever de casa e não aquela questão mesmo que eu vou fazendo aquilo porque eu preciso para aprender, e aí a gente tem que repensar em termos de escola o que é que eu estou oferecendo como proposta de lição de casa, se está estimulando, porque a partir do momento que a gente olha a questão da escola, né? E se aquela lição ela é estimulante, ela cria no indivíduo uma curiosidade, ela não tem essa quebra. Eu brincava e agora eu tenho lição de casa, porque ela vai acontecendo. E aí eu falei, dependendo da idade, esse fator da autonomia vai acontecendo. Mas ele tem que acontecer, não é de uma hora para outra, ele tem que ser um processo, né? E não cindido, né? Agora aquilo, agora isto. E eu acho que uma coisa que pode ser acrescida, o que ela também colocou, é a questão da responsabilidade cidadã da escola. A escola ajuda a constituir os cidadãos brasileiros, não é só a família, a igreja, o Estado. A escola também ajuda. Sim, faz parte. Então, mostrar que existem deveres, né? Que existem tarefas, que existem compromissos, seja lá o nome que se dê a isso, é importante na vida dela, mas também que se dê a ela o direito e o respeito dela dizer o que pensa sobre isso. Como é que você quer fazer a tarefa? Ninguém negocia, as pessoas determinam horários e às vezes ela não está disposta a ver matemática logo depois do almoço, ela almoçou muito, ela está com o estômago pesado. Ela poderia ver história ou arte, qualquer coisa, né? Tá certo. Então, isso precisa ser também negociado com a criança, para ela aprender a respeitar explicar e as diferenças não individuais simplesmente determinar, das pessoas quando ela for adulta. Tá ótimo. Né? Muito obrigada pela presença das duas. Infelizmente, nosso tempo terminou. Chegamos ao final dessa edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Você pode assistir a reprise do programa de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E à 1 da tarde a gente volta com uma nova edição do JC Debate. Até lá!